Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Joel e no vídeo de hoje gostaria de compartilhar com vocês sobre como pregar com autoridade. Esse tema é muito importante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você gostou do tema, então fique até o final deste vídeo e nós vamos compartilhar sobre isso, ok? Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Eu gostaria de falar sobre esse tema, como pregar com autoridade. E para nós entrarmos propriamente nesse tema, como pregar com autoridade, eu gostaria de falar sobre 3 conceitos básicos para que nós possamos aqui traçar uma linha de pensamento e entender o que é pregar com autoridade. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é a gente saber o que é autoridade. Então, primeira coisa, saber o que é autoridade. A partir do momento que a gente entende o que é ter autoridade, o que é saber o que é autoridade, nós vamos saber muito bem usar essa autoridade para que possamos levar a palavra, para que possamos também transmitir essa autoridade para outras pessoas, ok? Então vamos lá. O que é autoridade? De acordo com o dicionário, ter autoridade ou autoridade é o poder exercido por uma pessoa a outra pessoa, né? Então o que é isso? É um poder exercido de uma autoridade sobre alguém ou sobre uma outra pessoa. Então isso é ter autoridade, é ter o direito de poder exercer ali uma autoridade para definir algumas metas e algumas leis para que a pessoa possa obedecê-la, né? Para que a pessoa possa obedecer essas leis. Então, se você está achando interessante, eu gostaria de aprofundar mais, explicando, na realidade, como nós podemos compreender, na totalidade, o que é ter autoridade. Primeiro princípio de ter autoridade é a gente conhecer a autoridade que nos é dada, né? Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos de autoridade aqui. A autoridade é o poder exercido, por exemplo, dos pais sobre os filhos, né? Isso é um tipo de autoridade. Você que é pai, você que ali está criando seus filhos, está ensinando a palavra para eles, está educando seus filhos, você tem autoridade sobre eles, para que eles possam obedecer ali o que você falar, né? Um outro tipo de autoridade também é a autoridade dos mestres sobre os seus alunos, ou dos professores sobre os alunos, né? Então isso é um outro tipo de autoridade, que também é exercida pelos mestres aos alunos, ou seja, ali os mestres estão para ensinar, para passar um ensino, para que os seus alunos possam obedecer e entender o que é a autoridade do professor, né? Existe uma outra autoridade também delegada, que é a autoridade militar, né? De o quê? De um poder militar sobre os soldados, de um chefe militar sobre os soldados. Então isso é um tipo de autoridade, quando um chefe militar tem o poder sobre outros soldados para discipliná-los, para ensiná-los e para mostrá-los a verdadeira conduta de caráter e de moral diante da sociedade. Isso é um tipo de autoridade também. Um outro tipo de autoridade é a autoridade de um chefe da igreja sobre os fiéis, né? Então, dentro dessa visão de um chefe de igreja sobre os fiéis, é o poder exercido também da autoridade, seja do padre, seja do pastor, seja do bispo, ali é exercido uma autoridade sobre essa pessoa. Então, esse é o poder exercido pela autoridade. Então, hoje no meio da igreja existe uma dificuldade com relação à autoridade. Porque muitas pessoas, muitos pastores, até mesmo um bispo ou padres, ou mesmo um líder político, eles têm abuso de autoridade. O abuso de autoridade não é só na política e nem na polícia não. Existe também abuso de autoridade dentro da igreja. É o que mais tem. Por quê? Pastores, pastoras, missionários ou missionárias se coloca acima demais
das pessoas ou dos membros leigos e coloca eles como se eles fossem obrigados a fazer tudo que eles mandam, né? Tudo que eles mandam, né? Então, existe um princípio de autoridade. A partir do momento que você entende o que é autoridade, o que significa autoridade, você vai poder levar essa autoridade para outras pessoas. Então, ter autoridade é saber que você recebeu um poder, que a você foi delegada uma autoridade e que aquela autoridade que foi delegada para você, essa autoridade, ela é limitada. Você tem que entender que a sua autoridade sobre as pessoas ela é limitada, que você não pode ultrapassar a autoridade que foi lhe dada. Então, por isso que nós devemos compreender o que é autoridade. Então, ter autoridade para pregar é saber, entender aonde que nós estamos indo, até onde que podemos ir com a nossa pregação e levar a compreensão dessa pregação para outras pessoas, ok? Então esse é o primeiro princípio, é saber o que é autoridade, né? A autoridade não é só porque você é pastor que você tem que sujeitar as pessoas a você e oprimir as pessoas, fazendo com que as pessoas obedeçam às suas ordens, obedeçam às suas leis e você fica, né, ali com a asinha voando que nem um pássaro e simplesmente não faz mais nada. E isso é abuso de autoridade, ok? Então, segundo conceito, para que você possa saber o que é ter autoridade para pregar. O segundo conceito é você saber o que pregar. O que é isso? Como que você pode entender esse segundo conceito? Esse segundo conceito, nós podemos entender aí que é a compreensão que você tem da palavra de Deus. Porque, infelizmente, nós sabemos, e muitos sabem disso, que a maioria de pregadores não tem uma compreensão legítima da palavra de Deus. Não compreende a pregação, não compreende a mensagem que deve ser passada para os seus ouvintes, né? O porquê? Porque é a colocação, como você coloca as palavras, como que você ensina a palavra de Deus. Então, você tem que compreender o que é pregar, saber o que é pregar. E para você saber o que é pregar, você tem que entender que não é só abrir a boca e falar um monte de abobrinha, não. Porque tem muitas pessoas falando um monte de abobrinha na frente da igreja e achando que está com toda a autoridade, achando que pode falar o que bem entender na sua mente e cajadada, paulada em cima das pessoas e oprimindo as ovelhas, oprimindo os fiéis, e isso traz um problema muito grande em relação ao crescimento espiritual da pessoa, né? Então, é saber o que pregar. Como você pode saber o que pregar, né? Uma das coisas que eu quero aqui te dar aqui um exemplo para você ter autoridade para pregar é você compreender as Escrituras, né? Como você pode compreender as Escrituras? A partir do momento que você pegar um texto, um livro, né? A palavra de Deus para pregar, você tem que ter uma compreensão assim dinâmica daquele assunto que você vai falar. Por exemplo, se você for pregar o Velho Testamento, eu até aconselho você não pregar muito o Velho Testamento. A maioria das pessoas que pregam o Velho Testamento não tem compreensão do contexto da palavra, não entendem o contexto de uma forma geral. E aí eles ficam fazendo o quê? Ficam aplicando aqueles contextos lá do Velho Testamento para a igreja nos dias atuais. Não que o Velho Testamento não tenha relevância para nós. O Velho Testamento tem muita relevância para nós no sentido da compreensão do exemplo que foi deixado, do exemplo que foi passado para cada um de nós. Então, para nós entender isso, a gente tem que compreender que, por exemplo, se você for pregar sobre um livro da lei, você tem que entender daquela lei. Se você for pregar sobre um livro dos profetas, Jeremias, Isaías, Zacarias, Abacuque, Ageu, né, Sinfonias, e outros, né, por aí, né, os Salmos e vários outros livros que você pode estar pregando sobre esses livros, mas você tem que compreender o porquê daquele livro, o porquê daquela escritura, para que você possa trazer um ensino para a igreja.
Eu vejo muitos pregadores cometendo erros gravíssimos com relação ao Velho Testamento, porque eles não compreendem o Velho Testamento, eles usam o Velho Testamento aplicando o tempo todo, né? Já começa a pregação aplicando, e você nunca pode pregar aplicando o tempo todo. A aplicação é o que é? É a compreensão que você teve, a compreensão que a igreja teve, a compreensão que todos teve, para que possa chegar a um entendimento, né? Para que possa chegar a um aproveitamento, a um crescimento espiritual. Então isso é um problema muito sério no meio da igreja de hoje, para que a compreensão das pessoas possa ser maciça, né? Pode ser ali geral, todo mundo possa compreender que aquela palavra que você está pregando, ela tem unidade, ela tem harmonia, ela tem poder, tá coincidindo tudo que você está falando ali com relação às vezes, né, aquilo que a pessoa está pensando sobre a mensagem, né? Então, saber pregar, nesse conceito de saber pregar, é você entender que além de ter coeso, além de tudo isso aí, de ter essa harmonia, de ter essa construção, né, de ter essa construção sobre a palavra também, ela tem que se dividir em assuntos, né? Ou seja, você for pregar, a palavra tem que dividir em assuntos, em temas e também em conclusão e aplicações. Ou seja, você pega um texto e você vai criar um tema do assunto que você for falar, você vai criar as divisões que você for falar, e você também vai ali criar uma conclusão, e ali também você vai fazer uma conclusão e você vai também aplicar o texto, né? O que é aplicar? É você levar essas pessoas, levar essa compreensão a um aprendizado, a entender o que as pessoas aprenderam com isso, o que a pessoa aprendeu com aquela explicação que você falou, né? Eu vejo tantas pessoas dando mau exemplos disso, né? Mau exemplo de pregação, um exemplo que não tem nada a ver, né? Pregar, ter autoridade para pregar, não é usar de gritarias, ficar gritando o tempo todo, que tem pessoas que acham que quanto mais ele gritar, quanto mais ele apertar, mais ele subjugar as pessoas, mais ele tem autoridade, e isso não é autoridade, né? Mais as pessoas vão ficar afastadas de você, mais as pessoas não vão querer ficar perto de você, né? A pessoa que grita muito, ninguém quer ficar perto dela, né? Então, para você entender, eu gostaria de também mostrar aqui esse livrinho de Otmani, né, um autor chinês, né, que é um livro muito bom sobre autoridade espiritual, para que você possa pregar com autoridade. Você tem que compreender a autoridade que te foi delegada, para que você possa pregar a palavra de Deus. Então, Otmani é um ótimo livro, é um livro muito bom, já li alguns livros sobre Otmani, né? É um chinês que converteu na China comunista e se tornou um pregador da palavra de Deus, um homem de Deus que levou o evangelho para outros chineses, né? Então, que você possa aprender com Otmani o que é ter autoridade para pregar, né? E eu quero te mostrar aqui uma coisa muito importante para que você possa crescer, para que você possa se tornar um bom pregador da palavra de Deus, porque existem muitas pessoas que não estão sabendo comunicar as verdades da palavra de Deus e está trazendo consequências dramáticas, e o povo não está tendo crescimento espiritual. Então esse é o segundo conceito, saber o que pregar, né? Então, terceiro conceito. O terceiro conceito, para que você possa compreender o que é pregar com autoridade, é o que? É você ter uma compreensão legítima dos textos sagrados. É você ter uma compreensão do que você está pregando. É você ter uma compreensão legítima, né? O que é ter uma compreensão legítima? É saber o que você está pregando. É saber que a mensagem que você está pregando, ela não pode ficar confusa na cabeça das pessoas. O que acontece com a maioria das pessoas que muitas das vezes pregam, nada e morrem na praia, né? Então tem pessoa que prega e você não entende nada do que ela falou, você não entende, né, o que aquela pessoa queria passar, e você fica sem saber qual que era a mensagem que aquela pessoa queria te passar.
Então, eu gostaria de te levar a uma compreensão legítima das Escrituras. Como você pode ter uma compreensão legítima das Escrituras? É compreender do que o texto está falando. É compreender se é evangelho, né? Se é cartas, né? Se é livro poético, se é livro da lei, se é livro dos poetas, né? E se esses livros ele tem algum exemplo, né, que você pode tirar dali para fazer aplicação na vida das pessoas. Então, ter uma compreensão legítima da palavra em si é você ter autoridade para falar e as pessoas poder olhar para você e falar assim: aquele irmão tem autoridade para falar, aquele irmão tem ousadia para falar, aquele irmão é cheio do Espírito Santo, né? Tem muitas pessoas confundindo cheio do Espírito Santo com aquela pessoa que pula, que dá saltos, que rodopia, que grita, que ensurdece as pessoas, os ouvidos das pessoas ficam estourando, né? Então, isso não é ter autoridade, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é dar fruto, né? Porque se você está cheio do Espírito Santo, a sua mensagem, ela tem que ser uma mensagem tranquila, uma mensagem poderosa, uma mensagem que traz ali uma transformação na mente das pessoas, ok? Então, se você tem poder, se você tem unção, se você tem autoridade, você pode pregar, mas você tem que entender essa compreensão, né, que eu te passei aqui, que é o que? Saber o que é autoridade, é saber o que pregar e ter uma compreensão legítima do texto bíblico para que você não venha cometer pecado ou mesmo cometer erros contra a própria Bíblia quando você estiver pregando. Então, tenha autoridade, tenha poder na pregação para que você possa ser uma bênção nas mãos de Deus, né? E se você gostou deste vídeo, você pode compartilhar com outras pessoas, você pode se inscrever neste canal, você pode também dar o seu like aí, né, dizendo se você gostou ou não. E se você quiser também perguntar alguma coisa, perguntar ou sugerir algum assunto que você de repente queira que eu fale aqui, vai ser um prazer. Eu te agradeço, muito obrigado, fica com Deus e até o próximo, se Deus quiser.